Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos começar então mais um Recolhendo Maná. E o tema de hoje é Santidade, uma questão de opção. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Dá um pause aí enquanto você procura. E a hora que achar, acompanha comigo. Amém? Vamos lá? Versículo 8 em diante. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aleluia! Querido, eu quero falar primeiramente um pouco sobre a vida de Daniel. Ele era do povo de Deus, era um jovem abençoado por Deus, estava lá vivendo a sua vida, né, em Jerusalém, e de repente o povo foi levado cativo para a Babilônia. Daniel era um dos jovens que haviam sido levado cativo junto com seus amigos. E assim que ele chega lá, acontece algo muito esquisito. O rei separa alguns daqueles jovens e leva para o palácio para ter um treinamento especial, uma alimentação especial, para fazer parte daquele grupo selecionado de pessoas que era da alta corte da Babilônia. O rei escolheu a dedo pessoas e ele tinha um plano para essas pessoas. Ia formar grandes intelectuais, ia formar grandes líderes dentro daquele povo, mas com os ideais, com os princípios, com a filosofia babilônica da época. Daniel foi escolhido, ele era diferenciado e ele foi colocado numa situação que é como nós diríamos hoje em dia, uma sinuca de bico. Ele foi colocado contra a parede. E o que foi negociado aqui não foi nada mais do que a santidade dele. Amém? Então vamos para os aspectos da palavra. E o primeiro aspecto que eu queria destacar aqui é o seguinte: decida ser santo. Daniel optou por ser santo. A Bíblia diz no versículo 8 que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Aquela comida, tudo aquilo que estava sendo servido, aquele banquete especial para aquelas pessoas especiais, eram oferecidas a ídolos, eram sacrificadas a ídolos e era contra a lei de Deus. Daniel havia resolvido firmemente não se contaminar. E eu vejo um princípio interessante aqui. Não importa se aquilo que o mundo tem para oferecer chega até você. Você é que tem que decidir não se contaminar. Você não pode ficar esperando que a tentação não bata a sua porta. Você tem que decidir não abrir a porta para a tentação. Essa é a verdade. E tem que fazer como Daniel. Ele optou por ser santo. Ser santo não é uma questão de consequência. Ser santo não é uma consequência lógica da vida com Deus. Ser santo é uma opção. Para ter a vida com Deus, você opta por ser santo. E não opta ter a vida com Deus e depois acaba sem querer virando santo. Não, você tem que resistir, você tem que ser forte. Amém? Segundo aspecto dessa mensagem, isso é muito interessante. Influencia o ambiente ao invés de ser influenciado. Daniel queria ser santo a qualquer preço. No contexto que nós estamos lendo, ele sofreu uma grave influência do ambiente babilônico. Trocaram a identidade dele. Em primeiro lugar, trocaram o nome, depois trocaram o idioma, tentaram arrancar todas as raízes. Se você ler aqui do versículo 1 ao 7, você vai perceber que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça de Daniel. Tudo foi feito para que ele se influenciasse pelo meio. Mas se você ler toda a história, vai perceber que lá no final, ele é que acabou influenciando todo mundo. Ele era muito firme em Deus. Você já leu nesse versículo. Se você ler lá em Daniel, capítulo 6, versículo 25 ao 28, você vai perceber o seguinte: Daniel havia sido provado e aprovado já várias vezes, mas numa situação específica, o rei Dário gostava muito dele e para cumprir uma lei, teve que jogar ele na cova dos leões. E depois daquilo ele viu o que Deus podia fazer na vida de Daniel e escreveu um decreto. E enviou esse decreto a vários povos e várias nações, dizendo que o nome de Deus, do Deus de Daniel, tinha que ser louvado, que era o verdadeiro Deus vivo. E eu quero fazer uma pergunta: o que o seu testemunho faz com o nome de Deus? O testemunho de Daniel fez com que o nome de Deus chegasse a várias nações e vários povos, dizendo que ele era o verdadeiro Deus vivo, que permanece para sempre e que o seu reino não será destruído. Daniel deu um testemunho maravilhoso. Mas e você, querido?
O que as suas atitudes fazem com o nome de Deus? Essa é uma reflexão que deve ser feita, que merece ser feita. Você influencia o ambiente ou é influenciado por ele? Pense nisso. Vamos agora ao terceiro aspecto da nossa mensagem. Esteja atento à voz de Deus. Tudo isso não aconteceu do nada. A santidade estava impregnada no caráter de Daniel. Querido, se você ler Daniel 6:10, você vai perceber algo muito interessante. Foi feita uma lei, né, um decreto real, que as pessoas não poderiam adorar a outro Deus, senão uma estátua que havia sido posta lá na Babilônia. Não poderia ser dirigida nenhuma petição a outro Deus. Só que Daniel não aceitou essa situação, ele não era conformado. E se você ler no versículo, vai dizer que para ter comunhão com Deus ele orava diariamente. E ao saber que era proibido ter comunhão com Deus, ele se propôs a orar 3 vezes por dia. Ele virava para Jerusalém. Ele preferia morrer, preferia desagradar todo mundo que dava autoridade do que negar o nome do Senhor. E a outra pergunta a ser feita: o que suas atitudes revelam sobre a sua comunhão com Deus? Quando o desânimo vem, você busca ou se entrega? Qual é o seu caráter diante de Deus? Qual é o preço que você está disposto a pagar para buscar mais de Deus, para estar com Deus? Sabe, querido, tudo isso faz parte de um caráter de quem opta ser santo. Você não é santo por um acaso, você optou por isso. Sabe, querido, você tem que mostrar com as suas atitudes. Você tem que ter uma reação radical contra o pecado. E isso vem com uma decisão de optar por ser santo. Querido, tenha um dia abençoado e opte por ser santo a cada instante desse dia. Fique na bênção, querido. Em nome de Jesus, amém.